Olá vocês! Começa agora mais um programa Sala de Leitura e hoje eu mostro a vocês uma matéria especial sobre o Dia do Livro. Ainda converso com o coordenador do Proler Potiguar, o professor Fabiano Moreira. Vou dar dica de livro e falar sobre contos populares no processo de formação do leitor. Portanto, não saia daí. Eu volto em instantes. Os contos populares apresentam um farto material de apreciação lúdica e literária. Considerados no domínio oral, os contos que se perpetuam com o tempo dentro das características do anonimato e persistência representam a memória viva da coletividade, sempre resgatando e fixando antigos costumes nas sucessivas gerações que os ouvem. As cantigas de Niná, por exemplo, constituem, embora com menos intensidade, uma das primeiras manifestações da oralidade que chega à mente infantil com expressivo conteúdo de apelo emocional suscitado pela composição de suas narrativas. Os contos de fadas, mitos, lendas, fábulas, apólogos acalentam as crianças de igual forma nos momentos que antecedem o sono. A exemplo dos contos autógrafos, os de origem folclórica aguçam a percepção sensorial, reúnem elementos mágicos e remetem os leitores ouvintes a um ambiente imaginário a partir das fórmulas anunciatórias, principalmente a tão propalada Era uma Vez. A mesma que desde os tempos longínquos até hoje encanta crianças e adultos. Câmara Cascudo classifica os contos populares em várias categorias para efeito de organização, estudo e entendimento do folclore, entre os quais ele destaca contos de encantamento, contos de exemplo, contos de animais, facécias ou contos jocosos, contos religiosos, contos etiológicos e contos de adivinhação. É curiosa a forma como cada um desses gêneros se apresenta e, digamos, se mantém irredutível face às imposições do tempo, não obstante as variações a que estão submetidos. Mesmo constantemente ameaçados pelos fatores de ordem social e permanente mudança de valores culturais, os contos populares requisitam a livre expressão por força da herança arquetípica, fenômeno que revela a constância desses contos na circulação oral ou escrita em comunidades. Tais contos fundamentam-se, sobretudo, pela impressão da oralidade e contribuem na formação de leitores ouvintes em épocas distanciadas, quando a escrita era privilégio de poucos. Daí eu pergunto, por que não levar, então, esses patrimônios da literatura oral para a sala de aula, hein? Olha, a rigor, esse patrimônio ao que eu me refiro vai ao encontro do mundo subjetivo do leitor numa dimensão legitimamente imaginativa. Ou seja, quem conta um conto popular sempre procura adotar o estilo que o caracterizou. Florestan Fernandes sai em defesa das manifestações folclóricas na escola ao anunciar que, abre aspas, ninguém pode ignorar em nossos dias o valor educativo do folclore. Deve-se dar maior atenção às influências construtivas do folclore e aproveitá-las onde for possível na educação sistematizada. É possível que este argumento seja
suficiente para que o professor, a professora, inclua os contos populares no repertório de leituras trabalhadas em sala de aula, não apenas no mês de agosto, período dedicado ao folclore. Portanto, colega professor e professora que nos assiste, vamos aproveitar os elementos arquetípicos e o potencial dos contos populares para levar às escolas, desde o ensino infantil ao ensino médio. Olha, hoje eu quero indicar este livro aqui, que li recentemente, Vozes de Batalha. Isso mesmo, é de Marina Colasanti. Marina é uma das escritoras extraordinárias, com dezenas de livros publicados, muitos dos quais editados em outros idiomas. Neste livro aqui, pessoal, que na nossa área do jornalismo poderia ser classificado como um livro-reportagem, Marina vai tecendo suas próprias memórias, tomando como personagem real sua tia-avó, a cantora lírica italiana Gabriela Besanconi, muito conhecida nos palcos dos anos de 1930 e 1940 no mundo inteiro. Pois bem, Gabriela tornou-se famosa no cenário da elite carioca ao se casar com o mega empresário Henrique Lage. Não vou dar detalhes, vale a pena conferir. Marina Colasanti, Vozes de Batalha. 29 de outubro foi comemorado o Dia Nacional do Livro. Afinal, que mundo é esse que se abre para o imaginário do leitor e o transforma após a última página? Confira na reportagem de Lucas Aguiar. O Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca, no Rio de Janeiro, capital do país naquele período. Ao longo do tempo, as bibliotecas se solidificaram como um espaço de construção do saber. Porém, o professor Adriano Gomes, apresentador do programa Sala de Leitura, acredita que, nos dias atuais, o direito à leitura deveria atingir mais pessoas e de maneira mais eficiente. Todo cidadão, toda cidadã, o acesso à leitura, através das bibliotecas públicas, através das bibliotecas escolares, através de políticas públicas de leitura, não é? de incentivo à edição de livros, mas infelizmente ainda são poucos os editais, são poucos os processos pelos quais nós temos que passar, nós autores, nós escritores, e aí é uma situação extremamente difícil. Então é preciso sim expandir essa possibilidade de chegar o livro ao outro através de mecanismos que aproximem. E quando eu digo isso, na verdade eu estou me referindo desde criança até o adulto. Portanto, a gente precisa sim da democratização do saber e de aquisição do livro e, acima de tudo, dessa formação do leitor que esteja muito próximo nas escolas, nas bibliotecas, nos espaços de leitura e de formação do leitor. Segundo dados da 5ª edição dos Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, mais de 100 milhões de pessoas têm o costume de ler no país. De acordo com o levantamento, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, existem cerca de 400 mil leitores, o equivalente a 48% da população natalense. Apesar da grande quantidade de leitores, poucos costumam frequentar bibliotecas. Em Natal, apenas 14% da população frequenta bibliotecas sempre ou às vezes. Outros 14% frequentam raramente e 72% dizem não frequentar bibliotecas. Já quanto à compra de livros, 37% das pessoas costumam comprar em livrarias físicas.
Como qualquer comércio, né, ele teve que se reinventar durante o período da pandemia, né? Então nós tivemos as nossas vendas e os nossos eventos culturais levados todos para o meio digital. Então, entrega, tivemos o delivery, né, e os nossos lançamentos de filmes, né, todos foram virtualmente. Atualmente, as formas de leitura são diversas, seja fisicamente ou virtualmente, a leitura estimula a escrita, a criatividade e o senso crítico. Eu me considero até privilegiada, porque eu comecei a ler muito cedo, aos 5 anos, por influência da minha mãe, e desde muito cedo eu tive acesso a livros. Eu frequentava bibliotecas, eu frequentei a famosa Biblioteca Monteiro Lobato, e ali eu virei rata de biblioteca. Eu não podia comprar livros, mas eu lia muito e tive acesso a bons escritores, aliás, escritores maravilhosos. E foi quando eu botei na minha cabeça que eu também queria ser escritora. Araceli Sobreira é um exemplo de escritora que encontrou inspiração na leitura. A poeta reconhece que uma boa escrita é resultado de uma boa leitura. Nasci guerreira, pisei em pedras, ralei as mãos, a pele ressurgiu. Ando sobre as águas, enfrento as espadas e galhadas. Não tenho acordo para o não. Sou rupturas e rios, montes e caminhos áridos. Só findo quando a jornada abre outras veredas e é hora de recomeçar. Pois é, o livro é um somatório de conhecimentos que se conectam com o nosso estar no mundo. É um objeto que permite instantes de sabedoria e de prazer. Nunca é demais dizer: leia, envolva-se com o livro e com a leitura. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui na minha sala de leitura o coordenador estadual do ProLer, Programa Nacional de Incentivo à Leitura, da CODESE, Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar, o professor Fabiano Moreira. Seja bem-vindo, Fabiano, à minha sala de leitura. Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com você, né, participando, contribuindo para esse programa tão interessante, tão importante, né? E que eu muitas vezes estou por trás das câmeras, né, assistindo, e me enriquece muito, sempre. Olha, Fabiano, vamos falar aí dos inúmeros projetos que o seu departamento lá na Secretaria da Educação desenvolve. Vamos começar pelo projeto RN Mais Leitura. Esse projeto foi desenvolvido recentemente e já está sendo implementado. Quais os primeiros resultados que você consegue identificar, hein? Muito bem, Adriano. O RN Mais Leitura, nós começamos numa proposta de um projeto, ainda com a nossa querida Erileide, né? Começamos a escrever e pensar numa perspectiva, num projeto que trabalhasse, né, que fomentasse, que estimulasse a questão da leitura, né, na escola, sobretudo nas bibliotecas e salas de leitura. E aí, planejando isso, fazendo uma consulta com vários setores da Secretaria da Educação, nós resolvemos fazer um programa. Ele de projeto passou para o programa, né, o RN Mais Leitura. No início a gente ficou fomentando alguns nomes, né, especulando alguns nomes, como a gente vai botar o nome desse programa. E a gente pensou no RN Mais Leitura. Tivemos outras perspectivas de nomes e fechamos no nome mais enxuto e que contemplasse o nosso objetivo, a nossa perspectiva, que era justamente esse estímulo, né, à leitura, entendendo que a leitura é um fio condutor para o conhecimento, para a aprendizagem, não só para aqueles que trabalham com língua portuguesa, literatura, mas sim com todos os professores, né, todas as áreas. Então, a nossa intenção é que esse trabalho ele fluísse ali no chão da escola.
Mas para isso a gente precisaria de algumas formações, de alguns, né, de outros programas. Então, nós já temos o trabalho, né? Nós já tínhamos outros programas na escola que já é feito o trabalho, né? Então, o RN Mais Leitura, ele veio para ancorar os nossos outros projetos e programas e ações que nós tínhamos e dar mais um up, né, digamos assim, no programa. E aí ele ancora o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, onde a gente no núcleo do livro leitura, né, que eu faço parte do núcleo do livro leitura e biblioteca, que está atrelado à CODESE, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação. Então, lá no núcleo, aí a gente tem o PNLD, que trabalha justamente com a política do livro didático, né, escolha, seleção, implementação, não só o livro didático, como também existe o PNLD literário, que é um programa magnífico para essa relação do livro, né, onde alunos, estudantes recebem o livro pelo PNLD, o livro literário, obras selecionadas, escolhidas, né, e as bibliotecas também recebem um número de exemplares. Inclusive agora foi feita a escolha do PNLD literário do ensino médio, né, e é um programa muito rico, né, que a gente deve valorizar. Além do PNLD literário, nós temos o RN literário, que é o programa que visa justamente, viabiliza os recursos, né? As escolas recebem recursos para escolher e fazerem as seleções dos livros nas feiras do livro. Que são os cheques livres. Que são os cheques livres, que a gente até mudou um pouco esse nome de cheque livro, ultimamente por causa da conotação do cheque. A gente mudou um pouco e, não, o recurso é um... E aí a gente deu mais ênfase ao programa RM literário do que o nome cheque livro, né? Para fomentar, para ver mais a questão do valor literário, pedagógico do livro na escola. E aí tem a Feira do Livro de Mossoró, né, que contempla algumas directs da região, daquela jurisdição, e a FLIC, né, que a gente aconteceu recentemente, que contempla algumas directs das regiões aqui mais próximas a Natal. Contanto que as 16 directs sejam contempladas e todas as escolas do estado do RN são contempladas com esse recurso. Todas as escolas têm direito, eles vão lá na feira, adquirem os livros, né? A gente faz uma orientação prévia, a gente manda um documento orientador, que eles escolhem esse livro de acordo com o programa, com o projeto político-pedagógico da escola, com os projetos de leitura na escola, para eles adquirirem um livro que não fique ali parado na biblioteca, né? E tenha um trabalho depois. Muitos autores potiguares e de outros estados se dispõem a ir na escola, né, a trabalhar, a apresentar o livro, é fenomenal, né? Um autor na escola, um escritor na escola, o aluno tem um contato com aquele livro e se depara, né, com o autor de repente. E assim, a grande vantagem também, né, desse programa é que ele tem 40% no mínimo é disponibilizado para autores potiguares. Então a escola pode comprar 40% no mínimo, pode comprar até mais. Então, esse ano nas feiras de livros, né, nós tivemos muita coisa boa, né, muita literatura boa do Rio Grande do Norte. Eu acho que os gestores escolares não tiveram dificuldade alguma de ter esse material, de ter, né, essa aquisição. Os professores elogiaram muito. Fabiano, nesse aspecto eu gostaria de saber de você como é que os alunos e as alunas do ensino médio se sentem diante dessas políticas de leitura, considerando-se que o Rio Grande do Norte ainda é um estado cujas práticas de leitura ainda são bastante incipientes, hein? Sem dúvida, Adriano, é um desafio muito grande, né? Nós estamos vivendo uma era digital, e onde a concorrência dos smartphones, né, da evolução é muito grande com relação ao livro físico, né? Mas assim, a minha percepção, acompanhando as feiras que a gente acompanha, lá tem um stand da secretaria, né, onde a gente acompanha, faz o controle, e eu fico circulando também na feira, eu percebo que muitos gestores levam os alunos também. E eu vejo que a coisa não está perdida. Muitos alunos interessados, né, em livros,
em literatura, né? Muitas vezes não só a literatura canônica, né? Mas a literatura jovem, a literatura, né? Muitas vezes a literatura popular, Sim. alunos se interessando por, né? Posso citar aqui N autores que a gente vê o livro lá e aquele livro o gestor adquiriu porque os alunos indicaram. Então, assim, é um trabalho, né, muito árduo, mas gratificante também ver os alunos procurando, pegando o livro, folheando, né? Nessa perspectiva de que a gente está nessa era digital, onde, né, os alunos muito presos a redes sociais e tal. Mas, assim, eu sou muito esperançoso e eu acredito que esse trabalho, sendo bem feito, bem planejado, não é que você vai abolir uma coisa, não é que você vai concorrer uma coisa com a outra, mas um trabalho bem feito, bem organizado, bem planejado, um projeto de leitura dentro da escola bem organizado, eu acho que a gente consegue reparar essa questão da leitura. Nós temos vários exemplos, nós recebemos lá no núcleo várias práticas de leituras assim emocionantes que a gente vê. Então, se muitos conseguem, muitas escolas, bibliotecas, regência de biblioteca, professores conseguem, por que os outros não conseguem? Eu acho que se alguns conseguem, os outros também podem ir pelo mesmo caminho. Basta ter um planejamento, uma estrutura, um projeto e aproveitar esses recursos que chegam na escola para esse desenvolvimento. E aí onde entra, já puxando o gancho, o programa Biblioteca para Todos. Isso, eu ia entrar exatamente nessa questão. O programa Biblioteca para Todos, bom, já vem desde algum tempo. Isso. E agora, recentemente, vocês fomentaram iniciativas que vão incidir diretamente nas escolas, na educação pública de ensino. Como é que está o projeto, hein? Exatamente. Os nossos programas, a gente separa, inclusive todos os membros do núcleo, nós separamos, um coordena o ProLê, outro Biblioteca para Todos, outro colega coordena o PNLD. Então a gente divide a equipe em cada um no programa, né, para não sobrecarregar. No entanto, todos nós estamos ali dando as mãos, né, e a nossa equipe até é conhecida dentro da secretaria pela união, pelo trabalho em conjunto. E a biblioteca, esse programa já existe há um tempo, né? Erileide foi a grande defensora, né? Que era conhecida como um trabalho insano, porque ela levava a equipe para a organização. Nessa nova, né, esse ano nós realizamos o primeiro encontro do Biblioteca para Todos, um encontro estadual. Então, nós fizemos esse programa, né, junto com a colega Adriana, que é a coordenadora. Sim. Como foi, Fabiano? Foi muito bacana, muito gratificante, assim. Nossos encontros, o ProLê, o Biblioteca para Todos, nós estamos tendo uma aquisição boa, um público, uma adesão boa, um público muito bom, porque a gente convida os regentes de biblioteca e algumas pessoas que queiram participar, como coordenadores da escola, entendeu? Esse a gente convidou diretores de Direcs, coordenadores pedagógicos de Direcs, né? Presença dos secretários, para a gente mostrar a valorização desse programa, né? E aí todos os programas acabam contribuindo nesse foco da leitura, do livro e da biblioteca. E a biblioteca, esse programa já existia, mas a gente agora está tentando dar uma organizada nos documentos, né? Nós lançamos agora nesse Biblioteca para Todas as diretrizes de organização, funcionamento e valorização do profissional que atua na biblioteca, né? Estamos numa proposta aí, estamos trabalhando no SIGEDUC, que é o nosso sistema, para ter o módulo biblioteca lá, onde a gente tenha um monitoramento do que é que acontece naquela biblioteca, qual é o projeto que tem, né, naquela biblioteca. Reelaboramos, já existia, mas reelaboramos o plano de ação da biblioteca, né? Sentamos, planejamos, para que todas as escolas tenham um plano de ação. Claro que dentro da sua realidade, porque muita coisa já acontece, Adriano, muita coisa boa acontece, só que às vezes não é sistematizada, né? Dentro da questão pedagógica, documentada. E aí a gente lançou, inclusive eu dei formação, fui em várias Directs, dar formação sobre esse plano,
falar da importância da biblioteca, ter um plano não só da biblioteca, a biblioteca ali como coração, mas a escola toda envolvida nesse plano de ação, né? Professores de áreas diversas envolvidos, né? Para que essa biblioteca ela tenha um espaço, tenha um olhar dentro da gestão da escola, né? Que ela não fica ali como aquele espaço ali de livro, onde os alunos vão. Então, esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande perspectiva para 2023. 2022 já foi um ano muito bom, nós realizamos várias ações dentro dessa questão, conseguimos fazer esse encontro, o encontro estadual do Biblioteca para Todos, para dar essa visibilidade, né? Foi muito interessante, foram escolas com mostrar suas práticas, né? Tivemos a presença da Biblioteca da Zona Norte, dando uma palestra falando sobre essa importância da biblioteca, né, do programa. Foi muito bom. Olha, que bom. Eu, como educador, como professor, eu também quero dizer que eu sou um otimista, não é? E estou como voluntário lá na Secretaria da Educação Estadual, de Educação, desde os anos de 1990, com a fundação do Comitê ProLê. E, desde aquela altura, a gente vem desenvolvendo aí atividades inúmeras, como oficinas, como palestras, formação de professores. Eu gostaria de saber como é que está o ProLê hoje, você que é o coordenador do ProLê local. Do ProLê eu falo com água na boca, né? Porque é a minha parte, que eu sou coordenador, e eu falo que o ProLê, ele não... Muita gente diz, o ProLê estava adormecido, eu digo... Ele poderia até estar adormecido, mas ele jamais foi uma fênix, ele não ressurgiu das cinzas. Porque há décadas atrás, eu ainda iniciando minha profissão como professor lá em Ceará Mirim, né, eu participei do meu primeiro ProLê, e era aquela grande oficina, a Magna era minha oficineira de poesia, você fazia parte, Erileide, Cláudio no teatro, era um comitê maravilhoso, né? Que bom que naquela época tinha um recurso federal. Era o ProLê era um programa nacional, né? E aí veio, como eu digo, o ProLê deixou raízes e sementes que jamais serão apagadas na vida de professores, de alunos. Eu, na época, como professor iniciando, mas eu já passei muita semente para meus alunos, que hoje são professores, que eu sempre acho que a educação, né, Adriano, ela perpetua. Que bom, Fabiano, meu querido Fabiano, meu amigo, meu colega, professor Fabiano Moreira, aqui conosco no Sala de Leitura. Eu quero agradecer imensamente. Prazer. E olha, não falamos ainda em tantas outras matérias, né? Outros pontos de pauta que estavam aqui na minha relação. Mas aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Será um prazer, Adriano. Sempre estarei aqui quando você convidar. Olha, então, Sala de Leitura vai ficando por aqui. Para você, eu me despeço por hoje, mas na próxima semana eu vou estar aqui nesta sala que é minha, que é nossa e que é sua também. Um forte abraço e até lá. Tchau.